Aula de número 6, artigo 4º, e nós vamos prosseguindo aqui com o nosso curso de arbitragem por equidade. Nesse artigo, nós vamos falar um pouco mais sobre a cláusula compromissória, tá bom? Vamos lá, artigo 4º, aula 6. Artigo 4º diz aqui, lembrando que aqui é a leitura da lei, tá? Artigo por artigo, essa é a proposta do curso. Artigo 4º. A cláusula compromissória é a convenção, acho que essas coisas já começam a ficar mais claras, né? Você que assistiu às aulas anteriores já sabe o que é um pouco da cláusula compromissória, vai entender mais agora. Como eu falei, as informações elas vão sendo ampliadas conforme nós vamos avançando no curso. Por isso que a recomendação é assistir todo o curso, né? Para que você entenda toda a lei, porque nós vamos estudar artigo por artigo. Então, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes, em um contrato, aí você já liga, né, que quando fala em cláusula, nós estamos falando de quê? Contrato, né? Compromete-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Então, simples assim, a cláusula compromissória é um momento que, quando o contrato está sendo redigido, ela é inserida nesse contrato. Há uma regra de inserção da cláusula compromissória que a lei de número 9.307 ela traz, tá? Essa lei nós vamos ver um pouquinho mais para frente também, conforme eu falei, a gente vai ampliando as informações, mas há uma regra. Eu posso até adiantar, ela pode ser inserida no contrato, dentro do contrato mesmo, tá? Mas ela tem uma regra que tem que ser em negrito, de forma assim que ela possa saltar, né? Que ela possa ser bem visível. Para depois a parte, ou as partes, né, não falar que não viu aquela cláusula, porque é um compromisso, tá? Ou ela pode ser apartado do contrato. Nesse caso, é feita de uma folha separada do contrato, mas diz respeito a esse contrato. Ela é autônoma, por isso que ela é autônoma em relação ao contrato, mas ela diz sobre aquele contrato, ela versa sobre aquele contrato, tá? Então a cláusula compromissória, ela é uma convenção através da qual as partes em um contrato, elas decidem se vier um litígio acontecer relativo a esse contrato, elas decidem que o litígio será solucionado na arbitragem. Aí elas vão convencionar. Vamos ampliar um pouquinho mais a convenção? Eu dei um exemplo na aula anterior que uma das formas de convencionar é escolher a forma como o litígio será solucionado. Se vai ser na arbitragem por equidade ou se vai ser por direito. A gente sempre optando por equidade, não é verdade? E outra forma é escolher qual árbitro que vai solucionar, tá? É uma outra forma de convenção também, é um outro item da convenção, melhor dizendo, que você tem que escolher, porque aí você já começa a convencionar as regras. Qual árbitro que será escolhido pelas partes para solucionar tal litígio se vier a surgir dentro relativo a esse contrato? Porque nós estamos vendo cláusula compromissória, né? Então a escolha do árbitro ou da câmara arbitral ou da corte ou do tribunal arbitral, seja esses nomes que eu citei aqui, diferentes, mas correm tudo para o mesmo, é a mesma coisa, tá? Algumas são especializadas, depois nós vamos ver isso em aulas, nas aulas posteriores, tá? Mas, então, essa convenção, ela é, a cláusula compromissória, aliás, ela é uma convenção. Ou seja, as partes já começaram a escolher as regras, já começaram o seu compromisso com a arbitragem. E aí, então,
elas estão assinando ali que, se vier a acontecer um litígio, elas estão excluindo o poder judiciário para solucionar esse tal litígio, tá? E escolhendo o árbitro, escolhendo a forma como será solucionada esse litígio, escolhendo o prazo também, e aí começa toda a convenção de arbitragem. Isso é cláusula compromissória. Então, cláusula compromissória podemos dizer que é sinônimo de convenção de arbitragem, tá? Por quê? Porque as partes já assumem um compromisso dentro desse parâmetro, tá bom? A cláusula compromissória, ela pode ser cheia ou pode ser vazia, tá? A cláusula compromissória entendida como cheia é aquela cláusula compromissória onde as partes já convencionaram todas as regras. Escolher o árbitro, a forma como vai ser dirimido o litígio, já escolher o prazo da sentença, já convencionou todas as regras, tá? A cláusula compromissória vazia é aquela que aponta para a solução do litígio na arbitragem, mas não escolheu as regras ainda. Ela só diz: se acontecer um litígio, vai ser solucionado na arbitragem. Então você já tem aqui a diferença da cláusula cheia e da cláusula vazia. A cheia já foi convencionada as regras. A vazia não. A vazia só aponta para solucionar na arbitragem. A vazia tem um risco. A vazia tem um risco porque as partes elas podem escolher um outro árbitro, que não seja você, uma outra câmara arbitral, ou se houver um impasse entre elas, aí o juiz é que vai ter que decidir qual árbitro que vai solucionar aquele litígio. Mas perceba, não foge da justiça arbitral. Será solucionado na arbitragem. Por quê? Porque, de certa forma, já foi convencionado, já tem um compromisso na arbitragem. E uma vez que tem um compromisso na arbitragem, lembre-se disso que eu vou falar. As partes estão decidindo excluir o poder judiciário. Uma vez que ela decidiu pela arbitragem, não tem como mais recorrer. Não tem como mais as partes falarem assim: não, eu não vou solucionar esse problema na arbitragem, eu desisto. Não tem como. Ela vai ter que ir até o fim. Aí, se ela recorrer para um juiz de direito, o juiz de direito vai decidir que o litígio seja solucionado na arbitragem. Mas nas próximas aulas a gente vai ampliando esse assunto, tá? Vamos aqui devagar. Então, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato compromete-se, essa palavra é importante, a submeter à arbitragem os litígios que possam vir surgir. Isso é cláusula compromissória. No parágrafo 1º desse artigo, diz o seguinte: a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito. Então, não existe cláusula compromissória verbal. Tem que ser escrita, né? Tem que estar ou no próprio contrato ou em um papel apartado desse contrato, mas que diz respeito a esse contrato. Podendo estar incerta no próprio contrato, acabei de falar, né? Ou em um documento apartado que a ele se refira. Então essa é a regra para se colocar uma cláusula de um compromisso arbitral, né? De uma cláusula compromissória. No parágrafo 2º diz mais: nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição. Aí entra aquela regra de autonomia das partes, né? Então, é obrigado as partes a aceitar a cláusula compromissória? Lógico que não. Vem aí a regra, então, de autonomia das partes. As partes podem livremente escolher. Então, elas decidem se elas querem ou não assumir aquele compromisso. Ora, uma vez que assumiu, aí não tem como mais voltar atrás. Eles terão que resolver dentro do compromisso arbitral. E aqui, para finalizar, no parágrafo 2º, desde que escrito, é a continuação do parágrafo 2º, né? Desde que por escrito em um documento em anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para esta cláusula.
Eu acredito que ficou claro essa parte, que cláusula compromissória diz respeito a um contrato, como ela deve ser inserida, ela pode ser inserida no próprio contrato ou em um documento apartado, e o mais importante, as partes não são obrigadas a aceitar aquela cláusula compromissória. No entanto, a cláusula compromissória torna-se uma ferramenta muito poderosa para o serviço do árbitro, porque através de cláusulas compromissórias, o árbitro ele tem uma gama, uma área de trabalho muito grande, onde ele pode fazer parcerias com muitas empresas que trabalham com contrato e que muitas vezes têm dor de cabeça com litígios que venham ser relativos a esse contrato e que são levados para a justiça para serem solucionados lá. E como já foi dito no curso, muitas vezes se torna caro, tem que ter advogado, tem que ter muita coisa, e aí a justiça acaba sendo um pouco lenta por causa da demanda, etc. E aí as coisas não vão muito bem. Então a cláusula compromissória, ela é um aliado para empresários, para prestadores de serviços e para o árbitro, porque isso amplia o seu portfólio de trabalho, amplia suas possibilidades também, tá bom? Então aqui ficamos nessa aula, vamos para a nossa próxima aula aprendendo mais da arbitragem.